Tá com sol, mas boa noite, queridos. Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus pela sua vida, pela sua disposição em estar aqui na casa de Deus, em estar nos acompanhando pela internet. Que bom que você se importa em buscar a Deus. Que bom que mesmo às vezes numa semana que foi exatamente o contrário do que você desejava que fosse, mas você está aqui para dar graças a Deus, amém? Porque você venceu, amém? Você triunfou, por mais que o inimigo se levantou contra a sua vida, por mais difícil ou por melhor que seja, você está aqui com alegria no seu coração, eu creio nisso. E se não chegou com alegria, eu tenho certeza que o Deus que você veio adorar, que você veio ouvir, que você veio falar para Ele é a fonte de toda alegria. Então eu tenho certeza que Ele vai encher o seu coração dessa noite. Abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, nos dá talvez a mais bela visão que o homem fosse capaz de ter. A gente vislumbra muitas coisas, a gente sonha muitas coisas para o nosso futuro, mas nada pode ser comparado com essa visão que Deus permitiu que Isaías visse. E é com ela que eu gostaria que nós abríssemos o nosso culto dessa noite. Isaías capítulo de número 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu tive o privilégio de ver ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 eles cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voavam. Clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça, aleluia. Os serafins voavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor de todos os exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Feche os seus olhos por um momento, imagina essa cena, imagina o nosso Deus assentado num alto e sublime trono, e ali naquele trono não está apenas um Deus, está também um Senhor. Naquele trono está um general que nunca perdeu uma batalha, o Senhor de todos os exércitos, aquele que até a morte tem nas palmas das mãos. Sabe esse Deus que você está tentando imaginar? Sabe essa glória que você está tentando imaginar, mensurar? É o que Deus é o Deus que você veio nessa noite adorar, é o Deus que você veio nessa noite glorificar. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé, e já vamos começar a falar com Ele. A Bíblia nos ensina: entrai pois com ousadia no trono da graça de Deus. Então que nessa noite você não se envergonhe de abrir a sua boca, que nessa noite você não se envergonhe de aplaudir, que nessa noite você não se envergonhe de glorificar, de louvar, de exaltar o Senhor. Santo, 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 o Senhor de todos os exércitos. Deus Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de te adorar. Nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de engrandecer o teu nome, Pai. Não há outro Deus a não ser o Senhor, não há outro digno de honra, não há outro digno de glória, não há outro digno de toda manifestação que será feita neste lugar, meu Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és o amado das nossas almas. Nós te invocamos neste lugar. Espírito de Deus, vem sobre nós, reaviva os nossos corações, restaura a força daqueles que estão cansados, restaura o ânimo daqueles que estão desanimados, a esperança daqueles que não veem mais solução, Pai. Que nessa noite a sua glória, que nessa noite a sua presença encha as nossas vidas, porque o Senhor está acima de todos, o Senhor está acima de tudo. O Senhor é o Deus, é o soberano, é o amado das nossas almas. Seja bem-vindo, Pai, aleluia, aplauda o nome dEle, glória a Deus.
Ah, Senhor. Os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Mais uma vez, acima de tudo. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Declara que Ele é Senhor e Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus.
lugar levantar as suas mãos e declarar que Ele é o único santo, amém? Assim como nós lemos que os serafins voavam diante dele declarando só tu és santo, eu gostaria que você fizesse isso na Santo Deus, Tu és santo, Tu és santo, Tu és. Você pode fazer isso bem forte nessa noite. Declare a santidade de Deus. Talvez essa semana você não teve em nenhum momento que você parou para fazer isso, mas faça isso nesse momento. Declare que Ele é santo. Tu és santo E não há outro. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. E prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Ti toda a honra, toda a glória, Pai. Te louvamos, te exaltamos. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Aleluia. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, Senhor.
Cantarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei. Nós somos gratos ao Senhor por todos os teus bem-feitos, Pai. Obrigado, Deus. Foram criados terra, céu e mar e tudo ser que neles há. E toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A ti toda a honra, Pai. A ti toda a glória. Ao teu nome, o nome que está acima de todo nome, todo louvor, toda adoração, soberania seja dada ao Senhor, meu Pai. Aquele que nos criou, aquele que tem nos abençoado, aquele que tem nos guardado. A ti toda a honra, toda a glória. A honra, a glória, a força e o poder ao Senhor dos Exércitos, Jesus, aquele que tem o nome que está acima de todo nome, ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, toda a glória, toda a força e o poder seja dada a ti, Senhor Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Queridos, pode ter muita coisa boa nesse mundo, mas não existe nada melhor do que louvar o nome do nosso Deus. Não existe nada melhor do que exaltar aquele que é por nós, e se Ele é por nós, nada pode ser contra nós. Às vezes as pessoas podem olhar, é loucura, tem
pandemia lá fora, tem crise financeira, e esse povo está tudo alienado. É porque é muito forte o que nós sentimos por nosso Deus. É muito forte aquilo que Ele fez por nós. Nós estávamos condenados à morte, mas hoje nós temos um Salvador. Um Salvador que diante do nome dEle, os demônios estremecem, que ao som da sua voz o mundo foi criado. Por isso que eu amo adorar Deus. Ele não é qualquer Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, sabe? E às vezes, esse nosso Deus, Ele faz muitas coisas. Ele é o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, Ele é Deus da cura, Ele é Deus da força, da salvação. Mas Ele é nosso Pai. Porque Ele é o nosso Pai. Ele não é forte, Ele é o nosso Pai. É o nosso Salvador. É aquele que enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. E isso precisa ser suficiente para que você chegue aqui no domingo e levante as suas mãos, e levante a sua voz, e glorifique o nome dEle, porque você estava condenado à morte. Aleluia! Você estava condenado, você estava sentenciado. E quer saber? Não existe mais nenhuma dívida no seu nome. A Bíblia diz que toda cédula que era contrária contra nós, todo recibo que o diabo tinha direito, foi rasgado. E o sangue de Jesus nos purificou, nos justificou. E hoje em Cristo nós somos justificados. É por isso que eu amo adorar o nome de Deus. É por isso que eu amo a casa de Deus. Aleluia. Meu Jesus, Salvador. Não há outro. Outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. É o nosso consolo. Consolo Nos momentos de desespero, é o abrigo. força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu. Adore a Ele com tudo que você é, com todo o seu ar, com todo o seu fôlego. Cante a Ele. Sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores Ao único Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Acredite nisso que você está dizendo. Acredite, acredite. As promessas do Senhor são incomparáveis, são incomparáveis. Nenhuma de suas promessas falham. Nenhuma de suas promessas. A palavra do Senhor tem promessas de salvação para sua casa. A palavra do Senhor tem promessas de libertação para os seus familiares, para os seus queridos. A palavra do Senhor tem promessas de portas abertas. A palavra do Senhor tem promessas de cura. E Ele é fiel, Ele é incomparável.
Ele é maravilhoso e nesta noite Ele quer abençoar a nossa casa, Ele quer abençoar a nossa vida, Ele quer abençoar a igreja. Oh, aleluia! Alegre te louvo por teus grandes feitos. Se alegra no Senhor, alegra o teu coração no Senhor. Ele está aqui com os ouvidos inclinados para ouvir o teu clamor nessa noite. Oh Senhor Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos nesta noite, nós te bendizemos. Nós não temos outro Deus além de ti, Senhor. Tu és incomparável, tu és grande, tu és maravilhoso. Ah, Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós somos gratos pela proteção. Nós somos gratos a Ti pela provisão. Nós somos gratos a Ti pela libertação, pela cura que vem de Ti. Pai, em nome de Jesus, nessa hora nós queremos clamar por aqueles que estão nos leitos de hospitais. Senhor, alcança agora cada um que está enfermo, cura as enfermidades. Senhor, a dona Helena lá em São Paulo, naquele hospital. Pai, uma senhora de 90 anos que está crendo que o Senhor tem o poder de restaurar a sua saúde. Alcança ela agora, Pai. Alcança tantos outros que estão enfermos nesta hora, levando cura, levando alívio, em nome de Jesus. Deus querido e soberano, abre portas para aqueles que estão clamando, Senhor, por uma porta aberta. Ah, Senhor, o teu olhar é um olhar de misericórdia e o teu olhar não cessa de estar sobre nós, Pai. Oh, Senhor, abre portas. Senhor, o ano está chegando ao fim. Senhor, renova a nossa fé, renova a nossa esperança de que dias melhores virão na tua presença. Oh, Senhor, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança, Deus, e traz alegria interior. Senhor, aquela alegria, Pai, que nenhum homem pode compreender, somente aqueles que são espirituais compreendem. Em nome de Jesus, ó Pai, porque o melhor lugar para estar é na tua presença. O melhor lugar para estar é estar em Ti, no centro da Tua vontade. Oh Deus, aconteça o que acontecer, Senhor, que nós possamos estar firmados em Ti, que nós possamos estar no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Ah, Senhor, continua recebendo a nossa adoração nesta noite, Pai. Prepara o nosso coração para ouvir a Ti também ainda nesta noite. Em nome de Jesus nós Te damos graças. Amém. Louvores ao Rei, montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Apenas se você crê, aplauda o nome dele. Aleluia. Ainda nesse espírito de adoração, nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? Você que separou com alegria, porque a Bíblia nos ensina que esse momento precisa ser com alegria. Se você tem alegria para fazer isso, se você entende que tudo que vem às suas mãos é Deus quem te dá, e que 10% ou que seja a oferta é o mínimo de gratidão que você tem a Ele, que você tenha alegria com isso, que você possa trazer isso ao altar do Senhor nessa noite. Senhor, nós te agradecemos pela Tua igreja, pelo Teu povo que tem sido fiel, meu Pai, que Deus tem te adorado e sido grato ao Senhor, meu Pai, com os dízimos e com as ofertas. Que Deus, o Senhor, continue a prosperar
Que o Senhor continue sendo sobre cada lar, sobre cada família. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o devorador seja repreendido nas casas, meu Pai. Que Deus, o inimigo, seja repreendido em cada lar. Nós sabemos que tudo que temos e somos vem do Senhor. E por isso nós ofertamos, por isso nós dizimamos. Por gratidão, meu Pai. Porque sabemos que não dependemos de um governo. Não dependemos, Deus, de pandemias ou não. A nossa provisão vem do Senhor. Nós servimos o Deus que por 40 anos alimentou um povo no meio do deserto. E é no Senhor que nós cremos. É do alto que vem o nosso socorro. E é por isso, Deus, que nós fazemos questão de dizimar e ofertar na tua casa. Consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, que é grande. Amém. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, mesmo na pandemia, quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. E quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Por gerações Ele é. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, Ele vai ser para sempre. O Deus de milagres, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que manda maná. O começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Declare mais uma vez: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Nós cantamos nessa noite. Cantarei Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
sobre todo nome. Declare mais uma vez. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E quão grande é o meu Deus. Cantarei Foi isso que nós íamos fazer nessa noite, Pai. meu Deus. Declarar a tua santidade, declarar a tua grandeza, declarar a tua soberania, declarar que tu és o nosso Deus. Aleluia, aplauda o nome dele em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Você está feliz? Amém. Temos motivos para estarmos felizes, né? Deus continue abençoando sua vida, é uma alegria estar de volta. Nós não tivemos nenhuma atividade na igreja no domingo passado, por ocasião das eleições, mas retomamos hoje cedo, às 9h, na nossa escola bíblica dominical. E agora, à noite também, temos aqui o privilégio de poder adorar ao Senhor, ter comunhão entre irmãos. Que a igreja do Senhor continue nessa fé, neste propósito. Você que nos assiste via internet, que Deus continue abençoando também a sua vida, abençoando a sua família, fortalecendo o seu coração e lhe derramando graça sobre graça para que você possa avançar sempre, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? É uma alegria. Alguns ainda não podem voltar, outros estão aguardando, mas o importante é que você se mantenha na presença do Senhor. Quero desafiar, antes de entrar aqui na meditação, desafiar os irmãos, aqueles que vai nos assistir depois, que a escola bíblica dominical está a todo vapor. Você é importante a sua presença, que você possa se dispor e a estar. Estamos estudando o Sermão da Montanha, começa no capítulo 5 de Mateus, e estamos nas bem-aventuranças, já pelo segundo ou terceiro domingo, se não me falha a memória. E tem sido um tempo proveitoso, um tempo abençoador. Queridos, como têm sido as suas batalhas? Como têm sido as suas lutas? Tem tido vitórias? Tem perseverado? Todos nós passamos por lutas, uns mais, outros menos, mas independente, as batalhas são inerentes ao cristão. A Bíblia diz que nós temos um inimigo que anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Portanto, nos dá a entender que a batalha é constante, porque o inimigo não descansa, não tira férias. E nós precisamos estar atentos no cuidado com o nosso cristianismo, para que a gente se mantenha, para que nós nos mantenhamos renovados, fortalecidos, com a fé viva, operante, para que as batalhas não venham ganhar terreno na nossa vida. Amém? Antes de ler, eu quero agradecer a presença dessa senhora, mais a sua filhinha, que nos visita nessa noite. Muito obrigado pela sua presença. Quero reconhecer e dar as boas-vindas, viu? Simão e próximo cumprimente. Ela passou aqui, eu me recordei que ela passou no domingo atrasado,
pegou um marca-texto aí com horário, parece que até o João passou, e hoje nos agracia com a presença, e é muito bom tê-las conosco nessa noite, viu? Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seus sonhos, planos, projetos, que Deus estenda sua boa mão sobre vocês de forma abundante. Bênção. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, há um tempo atrás, eu ministrei esta passagem. Hoje eu quero voltar nessa mesma passagem, porque julgo de ser oportuno para o momento que nós estamos vivendo, falar sobre batalha espiritual, né? Como nós temos batalhado, como nós vencemos as nossas batalhas, tá bom? E aqui nós encontramos um texto que fala de batalha, de guerra física entre duas nações, mas que tem um desenrolar espiritual. E isso é muito importante para que a gente aprenda que as nossas batalhas é como o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6. Não é contra o sangue e nem contra a carne, mas sim contra as potestades nas regiões celestiais. Amém? Diz assim, todos se encontraram? Segundo livro dos Reis, eu não falei o capítulo, né? Não, desculpem. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo de número 8. Vai nos ajudar aí, Bruno? Olha, se você quiser acompanhar por aqui, o Bruno vai projetando. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo de número 8. Antes de orarmos, eu gostaria de fazer essa leitura com vocês, até o versículo 23, que diz assim, olha: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está na cidade de Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria.
Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estava no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não o ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém? Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos pela sua boa palavra, que por si só nos inspira, nos instrui, nos motiva, nos direciona, para que nós possamos, na nossa caminhada junto ao Senhor, enfrentar as nossas batalhas, enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas e vencê-los, porque o Senhor nos faz mais que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro, diz a sua palavra. Nós oramos agradecidos, pedindo a inspiração do teu Espírito Santo para que todas as coisas venham cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Oramos com alegria e com gratidão, no nome santo, poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós encontramos um texto que relata uma possível batalha entre duas nações, a Síria e Israel. O rei da Síria estava tramando emboscadas para pegar Israel no contratempo e ter a facilidade de vencê-los numa batalha, numa guerra. É isso que o texto nos fala, aqui ainda no verso 8, que diz que o rei da Síria fez guerra contra Israel. E que, em conselho com os seus oficiais, com os seus generais, o rei da Síria disse: olha, nós vamos esperar Israel em tal e em tal lugar. Nós vamos montar acampamento ali e armar uma emboscada para Israel. O fato é que, diz aí a partir do verso 9, o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, o profeta manda dizer ao rei de Israel: olha, guarda-te de passares por tal lugar. Não vá, não passe por ali, né? Porque lá os sírios estarão descendo para ali, estarão esperando vocês ali. É interessante como a gente observa como Deus adverte, como Deus tem os seus meios para nos advertir contra ciladas, contra as astúcias do maligno, contra as investidas do inimigo. Deus sempre levanta pessoas, Deus sempre levanta, sempre dá uma direção de onde nós devemos caminhar, por onde nós devemos passar. É isto que Deus está fazendo com Israel. Olha, meu povo, através do profeta Eliseu, não passem por tal caminho, não passem por tal lugar, guarde de passar por ali, porque há emboscada para vocês. E nós encontramos a Bíblia nos advertindo contra muitas coisas, em muitas áreas da nossa vida. É Deus nos advertindo, é Deus nos guardando das ciladas do inimigo. É Deus provendo meios para que a gente não seja atingido pelos laços e pelas as garras do inimigo, para que a gente não seja apanhados em emboscadas, em artimanhas malignas. Mas
O texto segue dizendo que o rei de Israel enviou tropas. Aí no versículo de número 10, o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Perceba que Deus adverte, que Deus prepara para que a gente não tenha perdas, para que a gente não sofra derrotas. E diz o texto que ele se salvou nenhuma nem duas vezes. Não foi um evento somente, mas houve uma advertência da parte de Deus para o seu povo, para que o inimigo não tivesse vitória na vida deles. Amém? Mas, como foi já mencionado aqui no início, o inimigo ele não desiste facilmente. Como a Bíblia nos adverte de muitas formas, diz que ele anda ao nosso derredor procurando um meio, uma forma para nos tragar. Aqui no nosso texto também, o inimigo não desistiu. Diz o verso 11 que, então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, ele chamou os seus servos e lhes disse: deve ter um traidor no nosso meio que está avisando Israel. Quem dos nossos é a favor de Israel e está avisando Israel, e a gente não consegue armar uma emboscada contra eles? É o que está no verso 11. Mas o verso 12 diz o seguinte: respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, ninguém. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei da Síria, ao rei de Israel, as palavras que o Senhor fala no seu quarto, lá na sua câmara de dormir. Aquilo que o rei da Síria estava tramando lá na sua intimidade, lá no seu secreto, lá no seu quarto, podia passar despercebido para o povo de Israel, mas não passa despercebido para Deus. O inimigo pode tramar contra a minha vida, o inimigo pode tramar contra a sua vida, mas se perseverarmos, se mantivermos a nossa caminhada com Deus em dia, com fidelidade, não passará despercebido por Deus. Deus dará ordem aos teus anjos, Deus proverá meios, Deus enviará os seus guardas, Deus levantará recursos para que nós tenhamos condições de vencer, de nos safar, de nos livrarmos das investidas do inimigo. E aí o texto segue dizendo que o rei então fica sabendo que havia um profeta, o rei da Síria. É um profeta que tem lá em Israel, que ele avisa, ele sabe o que a gente trama aqui, porque não há nada oculto aos olhos de Deus, não há nada que Deus não saiba, não veja, não tenha ciência, porque servimos um Deus todo-poderoso, como foi bem ministrado aqui no nosso período de louvor. Um Deus santo, um Deus soberano, um Deus que nunca perdeu batalha. O Senhor dos exércitos. Mas o inimigo, não desistindo, manda então, muda a estratégia. Verso 13. Ele disse: ide e vede onde está então o profeta, para que eu mande prendê-lo. Mandou um espia. Vai descobrir onde está esse profeta que está avisando o rei de Israel, para que eu mande prendê-lo. E o verso 13 nos diz isto. E ele disse: ide e vede onde está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que ele está na cidade de Dotã. Está aqui. Muito bem, obrigado, Bruno. E de ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito que ele está na cidade de Dotã, uma pequena cidade de Israel. 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e
cercaram a cidade. Quem era o alvo aqui da prisão para ser preso? O profeta Eliseu. Quem mais andava com Eliseu? Um exército guardava ele? Ele tinha um moço, ele tinha um auxiliar, ele tinha um ajudante que estava com ele. E diz o texto que o exército, forte exército da Síria, chegou de noite e cercou a cidade. E não tem como ser poucos homens para cercar uma cidade. Não tem como meia dúzia de homens, um pequeno pelotão chegar e cercar uma cidade. Certamente muitos homens do exército do rei da Síria chegou e cercou aquela cidade, porque por menor que seja uma cidade, para cercar ela, precisa de muita gente, concordam? Precisa de muitos soldados para chegar e cercar uma cidade. E foi isso que o rei da Síria fez, mandou cercar aquela cidade, a cidade de Dotã, enviando para lá, diz o verso 14, cavalos e carros e fortes tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. Muitas vezes não é dessa forma que nós nos sentimos, cercados pelo inimigo. Muitas vezes nós não olhamos para uma situação que nós possivelmente enfrentamos ou tenhamos enfrentado e parece que o inimigo é mais forte, e parece que o inimigo vai nos engolir, e parece que o inimigo vai nos vencer, e parece que a situação não tem jeito. Porque se olharmos para a situação de forma humana, um homem olhar para a sua cidade, onde ele mora, e ver a cidade cercada por fortes tropas, por cavalos, tensionando prendê-lo. Se nós olharmos de forma humana, isso parece impossível. Olha, agora acabou, é tudo, estou perdido. Não tem mais jeito. A impressão que dá é que não tem mais solução. Acabou. Querido, ainda que nós tenhamos enfrentado, ou que você tenha enfrentado, que você que nos assiste via internet tenha enfrentado grandes batalhas, grandes lutas, o inimigo tem se levantado, tem cercado, tem andado, parece que as suas forças não vai dar conta, se esvaíram, o inimigo parece maior, parece mais forte, as batalhas estão grandes demais, os problemas estão grandes demais, as lutas estão grandes demais, você já não vê um panorama, uma solução. O que eu quero te dizer nessa noite é que não desista, continue firme, continue esperançoso, continue confiante, continue com a sua fé no Deus que você serve, porque é Ele que tem solução. Quando acaba a nossa capacidade, a nossa capacitação, a nossa força, é onde Deus entra com a sua provisão, é onde Deus entra com a sua providência, é onde que Deus entra com o seu socorro, é onde que Deus opera com o seu poder para nos livrar. Olhemos o que diz a sequência. Olha aí o que diz a partir do verso 15. Tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? É o reflexo de uma situação onde nós não vemos aparentemente solução. Para esse moço, na visão desse moço, que levanta bem cedinho, olha e vê aquele inimigo cercando a cidade, ele vai para o seu senhor e diz: ai, meu senhor, o que é que nós vamos fazer? E muitas vezes nós nos pegamos também com esse sentimento, com essa sensação: Deus, o que é que eu vou fazer agora? Deus, como é que vai ser a minha vida agora? Deus, o panorama parece que não tem nada claro, não tem saída. E aí ele corre para o seu senhor e diz: ai, meu senhor, o que faremos?
Porque ele viu, preste atenção no texto, aí no capítulo 15, ele viu o quê? Ele viu a cidade cercada, diz aí, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, o que faremos? Então ele viu um exército forte, um exército numeroso, uma situação complicada. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Ai, Senhor, o que vamos fazer? Dando a entender, é o fim. É o fim. Mas veja a resposta do homem de Deus para esse moço, verso 16. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A situação era difícil, a situação era conturbada, o inimigo parecia grande, o moço não viu aparentemente uma solução, mas o homem de Deus viu. O homem de Deus creu. O homem e a mulher de Deus precisa crer também, precisa ver, enxergar em Deus as respostas, as soluções, as vitórias, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Então, o profeta diz para ele: não temas. Olha, jovem, olha, moço, não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E provou. E começou a mostrar para aquele moço em desespero como Deus pode dar livramentos, como Deus opera, como Deus dá solução para causas impossíveis. Olha aí o que diz a sequência no verso 17. E aqui também já tem os meios. Porque, irmãos, não era uma guerra física, não era uma guerra entre duas nações, entre dois exércitos, não era uma guerra literal. Era, inicialmente era, mas como ela começa a se desenrolar, está aí no verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É assim que Deus age. Quando nós não conseguimos enxergar, quando nós não conseguimos ver com os olhos humanos, porque ele viu o exército da Síria. Não foi ele que levantou cedo e olhou e saiu: ei, Senhor, o que nós vamos fazer? Agora Eliseu ora a Deus e fala assim: abra os olhos desse moço. Bom, se ele enxergou naturalmente, era para abrir quais olhos? Espirituais. E ele então enxergou o exército espiritual que Deus tinha colocado em redor de Eliseu, que era muito maior, que era muito mais poderoso, que era muito mais capaz do que o exército do rei da Síria. E ele estava tranquilo, porque ele sabia que Deus o guardava. Irmãos, nós não podemos perder de vista, irmãos, nós não podemos nos esquecermos que a Bíblia nos diz, a Bíblia nos garante que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós não podemos perder isso de vista, entrar em desespero, porque Deus continua o mesmo Deus que livra, o mesmo Deus de batalha, o mesmo Senhor dos exércitos, o mesmo Deus santo, como foi bem ministrado hoje aqui, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que nós servimos. E diz então que o moço então passou a ver, a enxergar que havia um exército muito mais poderoso, muito mais numeroso, muito mais capaz do que aquele exército que tinha colocado medo no coração daquele
jovem auxiliar. E isso, irmãos, começou a descortinar, as escamas dos olhos começaram a cair, porque havia um homem de Deus que orou ao Deus que serve e pediu: Senhor, mostra. Senhor, eis aqui a importância de, num momento, nós também usarmos a oração como a maior arma, como uma ferramenta de Deus para vencermos as lutas e as batalhas e as dificuldades que enfrentamos. Amém? É isso. Mas a sequência do texto segue. Lógico, a sequência segue, sem ser redundante aqui, né? O texto segue dizendo, no verso 18, porque, irmãos, leiamos, verso 18. E como desceram a Eliseu, ele orou ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Deixa eu fazer algumas ponderações aqui antes de dar sequência. O inimigo estava lá, o exército do rei da Síria. Mas o exército de Deus também estava lá para defender Eliseu, para guardar Eliseu. Mas mesmo assim o exército do rei da Síria desceu para prender Eliseu. Ou seja, não é porque nós somos servos de Deus, não é porque nós somos guardados por Deus, guarde isso, irmãos. Não é porque nós somos guardados por Deus que o inimigo não vai tentar contra a nossa vida, que o inimigo não vai se levantar contra a nossa vida. Diz o texto que ele desceu, o exército desceu. Havia um outro exército que poderia ter barrado, que poderia ter matado todos lá em cima, o exército de Deus. Mas não, desceu, diz o verso 18, e como desceram contra Eliseu. E aí Eliseu, mais uma vez, ora a Deus: Senhor, ele diz aí, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Você já passou por alguma situação onde você gostaria de desaparecer, de ser invisível? Às vezes nós passamos por situações tão complicadas e difíceis que parece que Eliseu, apesar da confiança, apesar de estar vendo a proteção de Deus, a guarda de Deus, o exército de Deus, não se safou da presença do inimigo descendo para tentar prendê-lo. Irmãos, o inimigo vai tentar sempre. O inimigo vai se levantar sempre. Não adianta a gente achar que nós não vamos passar por estas coisas. Se servimos a Deus, temos um inimigo que não descansa em tentar nos derrotar, nos aprisionar. Diz então que ele orou, verso 18 diz que ele orou e pediu: Senhor, fere esse exército de cegueira. E Deus responde a oração dele naquele momento, e aquele exército então inteirinho fica ali tudo cego, sem enxergar. E aí o verso 19 segue dizendo: então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os seguiu a Samaria. Contra quem o rei da Síria estava armando guerra? Contra Eliseu? Não, contra Israel. Contra o rei de Israel. Contra a nação de Israel. Portanto, se o rei é o rei da nação, ele era o principal alvo. O exército dele era o alvo. Mas eles estavam ali atrás de Eliseu. Eliseu diz para eles assim: olha, não é este o caminho, não é essa a cidade. Me seguem, agora estão cegos, não tem muita opção. Eu vou levar vocês ao homem que vocês estão buscando. Não era contra o rei de Israel? Pois Eliseu levou exatamente para o rei de Israel. É o que diz o texto. Põe o próximo, Bruno, 20.
Tendo eles chegado a Samaria, capital de Israel, disse Eliseu, outra oração: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Não era contra Israel a guerra? Pois estava agora diante do rei de Israel. E aí o rei de Israel, Eliseu chega lá com essa tropa, que não deveria ser pouca, de um exército inimigo, se coloca no meio da cidade, no meio da capital de Israel, Samaria, e ora a Deus: Senhor, faça com que eles enxergam de novo. Pronto, o inimigo dentro da própria casa. O inimigo dentro do próprio arraial. Mas isso fez com que o rei de Israel ficasse no meio que desesperado. Olha aí o que diz o verso 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Imagina a situação. E aí o profeta diz: não os ferirás. Está no verso 22. Não os ferirás. Irmãos, quando o inimigo é o diabo e suas hostes, não tem perdão. Deus certamente vai agir de forma... Mas havia ali homens, havia ali um exército literal, pessoas. O rei de Israel já quis passar logo a facão na cabeça, a espada na cabeça. Feri-los-ei, meu pai. Não. Você deve ferir aqueles que você fizer prisioneiro com sua própria espada, diz a sequência do texto. A estes, você vai colocar pão e água para que eles comam. Sabe que muitas vezes nós não vemos, não alcançamos vitória, porque nós não sabemos separar as coisas. Porque nós achamos que inimigo é inimigo, é passar o facão, a espada e ferir. E aí a gente quer ferir aquelas pessoas que agem como se fossem nossas inimigas, às vezes no trabalho, às vezes na família. E a vontade é essa mesmo, às vezes dá vontade de passar o facão na cabeça. Irmãos, mas nós nos esquecemos que a Bíblia fala que está lá em Romanos capítulo 12, que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Não é para passar o facão. Não é para orar como o salmista: Senhor, quebra o dente dele. Nós precisamos saber agir de forma correta, saber lutar, saber batalhar as batalhas que enfrentamos. E muitas vezes experimentamos perdas ou derrotas porque não sabemos batalhar da forma que convém, da forma que Deus quer que nós batalhemos as nossas batalhas, enfrentamos os inimigos. Isso é usar de misericórdia com quem aparentemente é nosso inimigo, com quem nos afronta. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde nós possivelmente vamos experimentar muita coisa ruim ainda. A gente não quer essas coisas, mas as coisas, o mundo que nós estamos vivendo está convergindo para muita coisa ruim ainda na nossa geração. Olha para a situação que nós estamos vivendo nesses dias. O mundo está vivendo, eu estou falando só de Brasil. Possivelmente nós enfrentaremos perseguições ainda na nossa geração.
enfrentaremos governos malignos na nossa geração. E será que nós estamos preparados para enfrentar essas batalhas? Muitos, por muito pouco, sucumbem. Desistem, se afastam, se escandalizam. Nós precisamos entender que a nossa atitude deve ser alinhada com aquela que é a vontade de Deus para nós. Se vamos enfrentar batalhas, uma coisa nós devemos manter claro na nossa mente: não as vamos enfrentar sozinhos. Deus não vai nos abandonar no meio dela. Deus continua sendo um Deus presente, um Deus Emanuel, um Deus conosco. Deus não mudou, Ele continua. O mesmo Deus de batalha que nos ajudará a enfrentar, se tivermos que enfrentar. E saímos vencedores, vitoriosos. Diz aqui o texto, para finalizarmos, que o rei de Israel, então, no verso 21, ao ver o exército do rei da Síria, ele pergunta a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Não. Verso 22 diz: respondeu ele: não os ferirás, fere aqueles que fizeres pioneiros com a tua espada e com o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu Senhor. Qual foi o resultado? Está aí no verso 23. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Pergunto: quantos morreram? Quantos tiveram o pescoço cortado? Muito bem, obrigado pela ajuda. Quantos caíram a fio de espada? O rei de Israel até queria feri-los-ei. Não morreu ninguém. Mas não era uma guerra entre duas nações? Não era uma guerra entre dois exércitos? Não se encontraram? Ainda que numa situação que o exército da Síria estava em desvantagem, porque foram colocados às cegas bem no meio de Israel, e certamente o exército de Israel o cercou. O texto não diz. Mas poderiam ter morrido ali, se dependesse do rei de Israel. Feri-los-ei. Não morreu ninguém. Ninguém levou tiro de ninguém. Mas a batalha foi vencida. E ela não foi vencida na espada. Ela não foi vencida na força. Não é nem por força e nem é por violência, mas é pelo meu espírito. Nós precisamos batalhar e vencer. Há batalhas que nós vamos precisar lutar literalmente, enfrentar. Mas há batalhas que vamos vencer espiritualmente, com oração, com entendimento, com perseverança, com os olhos atentos, fitos naquele que é o Senhor e autor da nossa fé. Nossa confiança no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. É assim que venceremos muitas, ou as maiores das nossas lutas e batalhas, enfrentamentos. Usando de misericórdia quando precisa usar de misericórdia. Mas também com enfrentamentos, quando houver necessidades de enfrentamentos, sem perder de vista os planos, os projetos, a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Que Deus nos ajude a vencermos as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas guerras, com sabedoria e com entendimento.
Eu quero orar com vocês nessa noite, para que Deus nos dê esse entendimento, para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que a gente enxergue, veja com clareza como devemos batalhar, que armas devemos usar. Precisamos estar preparados, precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, diz Paulo em Efésios 6. Precisamos nos manter ligados, revestidos com toda a armadura de Deus, para enfrentar o inimigo, não despreparado, mas armado, com a armadura correta. Enfrentamos dias difíceis, mas eles não são impossíveis para vencermos se mantivermos a nossa fé e a nossa comunhão com o Deus vivo e todo-poderoso. Amém? Se você pode, coloque-se em pé então, por gentileza. Pai bendito e santo, nós te louvamos agradecidos, ó Deus. Agradecidos, ó Deus, por este tempo que o Senhor nos concede. Agradecidos, ó Pai, por essa palavra que nos inspira, que nos motiva, que nos direciona, que nos dá, ó Deus, entendimento para que as nossas lutas, as nossas batalhas sejam enfrentadas na direção do Senhor, com as armas que o Senhor certamente nos dará, porque o Senhor não nos abandona no meio da batalha. O Senhor é um Deus de batalha, o Senhor é um Deus de guerra, o Senhor é um Deus de vitória, o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus de justiça, e nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, e te agradecemos pelos seus feitos, te agradecemos pela sua bênção, sua guarda, sua proteção, te agradecemos que apesar das batalhas, das lutas que enfrentamos, nós temos em quem confiar, nós temos a quem buscar socorro, porque tu és o nosso socorro, bem presente na angústia, na tribulação, tu és o nosso socorro, Senhor. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada um desses irmãos aqui presente, aqueles irmãos que nos assistem pela internet. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelas vitórias que o Senhor nos tem dado. Agradecemos ao Senhor pelas batalhas que o Senhor tem nos permitido enfrentar, mas certamente agradecemos também pelas vitórias que o Senhor nos concede na pessoa e através da pessoa bendita do Senhor Jesus, porque é através dele que nós, ó Deus, nos achegamos a Ti. É mediante Ele que nós alcançamos a bênção, a vitória. Ó Senhor, que a sua boa mão nos conduza, que a sua boa mão nos fortaleça, que a sua boa mão nos sustente, que a sua boa mão nos direcione, porque nós queremos e precisamos caminhar, ó Deus, nos caminhos que o Senhor certamente tem determinados, predeterminados para que andemos. Que a boa mão do Senhor nos conduza em vitória e em triunfo para a glória e para o louvor do Teu santo e maravilhoso nome. Porque neste nome oramos, no nome de Jesus oramos e já agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Ainda em pé, estenda as tuas mãos para a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre mim, sobre ti e sobre todo o povo de Deus, e quem crê diga amém. Queridos, tenham todos uma semana de bênção, de vitória, fiquem firmes, fiquem alicerçados, arraigados, fundamentados, viu? Se cuidem, se preservem e caminhem, avancem em vitória, em nome de Jesus.
sem poder ouvir o som da tua voz falando a mim. De tão perto quase posso te tocar, como um segredo que eu sempre quis alguém pra contar. Fiel pra terminar o que começou, eu não posso parar aqui. Cada passo que eu dou é pra te alcançar.